mais um episódio do Encapsulados. Eu sou a Dani Germano. Eu sou o Ti Ferreira. E já vou avisar pra você que vira e mexe durante o nosso episódio vai aparecer um QR Code aqui na tela, que é só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que você vai pro site do nosso parceiro Omix e consegue adquirir vitaminas, minerais, colágeno com desconto. Qual que você vai escolher aí agora? Deixa eu ver aqui, Dani. Tem muita opção. Própolis, ômega 3. O ômega 3. Enfim, tem muitas vitaminas, são mais de 100 opções. Você estudou então mesmo. é isso. Não estudei, tá vendo? A aula do ômega 3 eu faltei. Mas é isso, até ômega 3 você encontra no site da Omix. É isso. E bom, hoje a gente vai falar de um assunto que eu me interesso muito. E eu acho que quem acompanha Encapsulados também se interessa bastante. A gente tá aqui com Lulinha Tavares, treinador mental. E, nossa, a gente tem muito pra falar, né? E eu amei que ele já chegou dando presente pra gente, olha. que mostrei, né? Um e-book sobre saúde mental e performance esportiva que não são a mesma coisa, né? Por que não são a mesma coisa? Porque, na verdade, a alta performance tem muito pouco de saúde. Uhum. A alta performance... Saúde mental é você praticar atividade por saúde, né? Por lazer. Então, a alta performance tem muito pouco de saúde, muito pouco de lazer. Então, a alta performance não é humano, é supra-humano. Em todos os níveis, nos níveis físicos, né? E principalmente sob o ponto de vista mental. Como ainda há uma desinformação grande, a gente vem desmistificando isso, trazendo à luz do conhecimento de que elas pouco se comunicam. Então, muitas pessoas têm falado hoje, atletas, até pessoas, jornalistas, falando sobre isso, e tratando como saúde mental o que deveria ser performance, né? Mas a gente vem trazer à luz aí algumas informações que podem ser interessantes nesse sentido, já que a gente tem algum tempo já de experiência, debruçado em cima disso, vivendo na prática e no dia a dia, vestiários, derrota, vitória, clubes brigando por rebaixamento, essa coisa toda. Você foi a pessoa que começou com esse trabalho, né? Já foram mais de 40 clubes, mais de 3.000 atletas. E você começou quando ninguém falava sobre isso. Então, na verdade, quando eu comecei, eu não sabia nem o que eu estava fazendo, porque o que eu achava que eu fazia, porque eu fui atleta. Eu fui da base do Flamengo, joguei. Quem me levou ao Flamengo foi o Deni, falecido massagista Deni, em 1983, mais ou menos, 84. A safra da minha geração, de 71, 70, é uma das safras assim, do Flamengo que mais deu atletas assim, de uma vez só, que é Leonardo, Marquinhos, Fabinho, Júnior Baiano, Djalminha, Marcelinho, essa turma toda que era de 70, 71. Eu iniciei, mas não concluí. Então, eu formei educação física, larguei o futebol e fui para outra atividade comercial. E aí, em 2008, eu estava um trabalho voltado para a evangelística, trabalho ajudando as pessoas na recuperação química, dependência química, essa coisa toda. Quando eu fui convidado a fazer um trabalho, uma palestra, um treinador, PC Guzmão, a fazer uma palestra no clube, que era o Figueirense, em 2008. A gente jogar com o Fluminense aqui. E quando eu voltei a ter contato com os atletas, voltou aquilo tudo que eu perdi para mim. Eu deixei de ser profissional porque mentalmente eu era fraco. Então, eu achava que isso era psicologia esportiva, eu era formado em educação física, fiz uma pós em 2009. E no meio do caminho aí, no ano de 2009, no meio do ano, eu fui apresentado a um curso com PNL, que era coach com PNL, e não sabia, como pouco se sabe até hoje, se o coach é de comer ou de passar no cabelo, eu fui estudar. E quando eu vi as ferramentas da PNL, eu me identifiquei com elas e aí iniciei esse trabalho já com essas ferramentas. E a dificuldade de nomenclatura era: eu vou assumir como psicólogo esportivo, onde havia uma resistência, ou ainda há uma resistência por parte do atleta, não vou falar com ele que não sou maluco. Eu já conhecia essa resistência. Ou vou assumir como um coach que confunde com treinador. Aí eu preferi partir para essa nomenclatura. E então não existia coach aqui no Brasil, não se falava sobre isso. Aí eu acho que em 2015, sei lá, 2016, que veio o boom, né? E eu, assim,
eu fui precursor dessa atividade, nesse formato de treinamento mental, de metalinguagem, de você entender o que ele não está dizendo, de você... E aí a gente foi vivendo isso na prática. Porque como eu trabalhei em clubes em situações muito delicadas, muito difíceis, eu acabei usando as ferramentas que eu tinha ali na mão e foi funcionando e dando certo. Depois a gente vai dar fundamentação científica para elas e um método que a gente criou ao longo desses anos, que a gente vai falar daqui a pouco. Ô, Lulinha, quando você começou esse trabalho lá com os clubes lá atrás, com o Figueirense, tu falou que fez essa palestra, esse trabalho teu, quando tu foi inserido diretamente dentro do clube, você fazia esse trabalho em grupo ou era individual? Assim, tipo, porque tu trabalhar, de repente, não sei, tem as particularidades, né? Tu trabalhar com um zagueiro é diferente de trabalhar com um atacante. Sim. Um goleiro, porra, muito menos. Entendeu? Então, como é que era feito isso e como era a reação e a sensação dos atletas recebendo aquilo ali? Porque é algo novo, né? Sim. Então, na verdade, a situação que eu fui inicialmente era a mesma situação. Então, a gente se iguala na dor. Era a situação de derrota, pressão. Então era generalizado. Isso, vamos lá, exatamente. Clubes brigando pelo rebaixamento. Então, naquele momento, todos estão numa mesma situação, né? E aí precisam de trabalhar um determinado aspecto do ponto de vista mental. Então, eu fazia o trabalho em grupo com os atletas, só que, na época, se levava muito palestrantes famosos, conhecidos, que faziam uma palestra muito legal, e a palestra tem o seu valor. Motivacional. Isso. Só que o trabalho que eu fazia não era uma palestra. Eu chegava, conversava com o treinador, conversava com a comissão técnica, conversava com os jogadores, conversava com o staff ali, entendia qual era aquela situação, fazia o trabalho com o grupo, permanecia na concentração com os jogadores. Aí um ou outro atleta já se interessava para o individual, já vinha conversar com você. Eu ficava para o jogo, observava o vestiário, ok? Clima, todo clima. Exatamente, porque assim, uma coisa é o cara estar concentrado ali no ar-condicionado, naquele ambiente de hotel, outra coisa ele está indo para o jogo, outra coisa é o vestiário de derrota, vestiário de vitória. Então, esse material muito rico a gente foi absorvendo. Então, a gente respondendo o que você perguntou. O trabalho era feito em grupo e, aos poucos, os atletas iam procurando individualmente, iam passando um para o outro. O trabalho que hoje eu faço individual, depois de 16 anos, a grande maioria desse trabalho foi boca a boca. Pode conversar com ele que eu confio. Pode conversar com ele que eu confio. Agora, você imagina a situação que eu ficava. Eu era contratado pelo clube. Muitas das vezes o treinador me levava, ou o presidente do clube. O atleta sabia que eu estava na sala da comissão técnica, reunido com a comissão técnica, e esse atleta tinha medo de se abrir com receio de você... Passar isso diretamente pro treinador e abrir o problema dele pro cara. Isso. Olha como é que era delicado. Mesmo assim, ao longo dos anos, os atletas foram pegando confiança. Eu deixava claro sempre para os dirigentes, para a própria comissão técnica, que aquilo que é de foro íntimo, esquece. É quase um padre, né? O cara se aí. confessando para tipo você. Exatamente. Então, esse cuidado eu tive desde o início. Eu nunca tive problema, mesmo trabalhando na comissão técnica, muitas das vezes o dirigente ou o treinador, ou seja lá quem quer que fosse interessado em saber algo que era de foro íntimo, eu falava, isso aí não rola. Ainda quando eu fui abordado algumas vezes nesse sentido, não rola. Eu lembro que eu estava num clube e teve um dirigente que veio falar comigo. Você está atendendo fulano de tal, né? Um cara famoso. Eu falei, Estor, por que você não incentiva ele a parar? Putz. O cara era capitão do time. Que isso, Caramba. cara. O time, o cara famoso, o time... E o dirigente, o cara já tinha uma idade avançada. E o dirigente com receio de enfrentar a torcida, de enfrentar a imprensa, né? Tipo, por que tu não incentiva ele a parar? Porque o meu papel não é esse. O meu papel é conscientizar ele. A decisão é sempre dele. A decisão final é sempre meu. O papel é colocar ele, trazer ele à luz, e esse tipo de decisão quem toma é ele. Mas não foi assim que eu respondi tão delicadamente, não. Eu falei assim, eu não entendi o que você perguntou. Não estou aqui para isso. Ponto. Entende? Então, a gente foi ganhando a confiança dos atletas e eles começavam, sim, a se abrir. Vinham demandas que a gente desconhecia, porque era tudo muito novo. Porque eles não sabiam com os psicólogos do clube, que já trabalhavam lá.
Até porque os psicólogos não viajavam com o elenco, não estavam no ambiente do jogo. Não estavam no ambiente do vestiário, vestiário de derrota, de vitória, estresse, briga, a festa, enfim. Assédio. Isso, exatamente. Isso tudo tem um ambiente muito, muito, muito particular. Muito singular, essa é a palavra. E havia uma cultura no futebol que essa foi quebrada. Se você pegar e ver o arremesso final do Michael Jordan, a série, eles filmavam o vestiário em 1983, cara. Cara, é muito atrasado, Não, né? aqui, Muito vestiário atrasado. é sagrado. Não pode sair daqui nada. Hoje filma vestiário, filma aquecimento, palestra de treinador, tudo. Mas eu enfrentei tudo isso. Então eu não podia falar. Concorda? Sim. E aí a gente foi vivendo com esse material riquíssimo. E agora o que a gente faz com isso? Foi com esse material que foi desenvolvido o método MR3. Ao longo dos anos. Isso não foi assim, não foi magia. Testa isso, testa aquilo, vamos procurar por esse caminho, vamos procurar por outro. Estudo, cursos e etc. Mas aí a confiança do atleta foi aumentando no trabalho e na minha pessoa. Um foi indicando o outro. Então, além de 48 clubes, hoje realmente são mais de 3 mil atletas atendidos, que dá um material bem rico, né, para você desenvolver um trabalho. E de idades diferentes. É muito importante falar, né, que a gente estava conversando antes de iniciar o podcast, que quanto mais... Hoje, com rede social as crianças estão cada vez mais em evidência, né? Porque eu acho que os clubes, o jeito do clube capitalizar mais é criar novos craques, e isso acaba, como vou dizer, fica tudo muito imediatismo, né? Tá muito alto, né? Sim. Tá tudo muito rápido. Ficou muito resultadista. Exatamente. Então, todo mundo quer resultados, independente como, mas quer resultado. Cara, como é que lidar com uma criança numa situação dessa? Então, durante, acho que dos 6 anos para cá, 2018 para cá, 19, foi antes da pandemia, a demanda de procura de empresários, de atletas, de pais de atletas, por esse trabalho aumentou, porque quando houve uma mudança no paradigma do futebol, no negócio de futebol. Então, quando começa a assinar contrato com um adolescente, 16 anos, você assinar contrato, quando uma criança de 14 anos já pode ficar no clube, quando o contrato de patrocínio o atleta tem com 10, 11 anos de idade, quando você tem a figura do empresário de uma criança de 11 anos, de 10 anos de idade, muda todo o sistema, ok? Todo o ecossistema mudou em torno daquele personagem que é o personagem principal e que, de alguma forma, precisa de cuidados que, outrora, a criança só jogava bola e pronto, só queria jogar. A criança era criança. Isso. Então, a criança precisou deixar de ser criança porque, até alguns anos atrás, o menino só ia para a escolinha e ia para a escola. Hoje ele vai para o clube, ele vai para o treinamento que ele faz, a parte com o personal, ele vai para um treino cognitivo, ele vai para a fisioterapia, ele vai para o pilates, ele vai para o nutricionista. Então, mudou completamente o paradigma do futebol. E a gente entende, é parte da evolução do futebol. Sendo que, e aí a gente pega, houve uma evolução em equipamentos, cara. O que nós temos hoje de equipamentos para preparação física, medicina esportiva, recovery, evoluiu muito. A parte mental que não evoluiu, continuou com uma certa resistência. Enfim, essa resistência vem sendo quebrada. Eu tenho acompanhado isso, vendo que hoje está infinitamente. Hoje estou quase na Disney, vamos dizer assim. Entende? Assim, do trabalho de ser marginalizado para virar grife. Como diz o meu assessor que me acompanha há algum tempo, alguns 10 anos, né? A gente saiu da ilha, chegou no continente. Então, a gente ficava ali na ilha, escondido, e agora chegou no continente. Então, o que eu digo? Hoje, uma criança, até pela utilização mesmo dos celulares, né, de acesso à informação, chegou muito mais
perto das crianças, automaticamente as crianças necessitam ter realmente não só criança, tá? Mas como estamos falando de criança... Eu, assim, falando da criança, eu acho que os pais... Eu acho que tem que estar junto envolvido nesse processo. Sim. Porque, cara, tu imagina só, um moleque que é um futuro para um clube, é o futuro da família, de repente, de melhorar a vida. Sim. Sacou? Então os pais acabam depositando tudo aquilo na criança, cara. Sim. E eu acho que trabalhar a cabeça dos pais, o pai fala assim, cara, calma aí, é uma criança. Pô, né, vamos segurar a onda ainda. Por mais que tenha contrato, por mais que... São 8 anos, 9, 10 anos, cara, Sabe? Eu vivi minha infância, cara. Eu consegui viver minha infância. Você com certeza viveu a sua infância, jogando bola na rua, jogando descalço, soltando pipa. E a mãe não ia ver jogo. Essas crianças não vê. A mãe não ia ver jogo. A mãe queria saber. Queria saber. Tu tá jogando lá, vai jogar. Hoje em dia os pais estão ali do lado alambrado, dando ordem, dando não sei o quê. Cara, como é que ele dá com isso tudo? Porque não é só a criança, é um universo inteiro em torno dela. É todo um ecossistema ali à volta. E o trabalho que a gente faz contempla o atendimento a todo o seio familiar. Quem são os que estão lidando diretamente com o atleta? Porque às vezes o pai continua trabalhando, a mãe vai levar ele para o treino. Alguém tem que abrir mão disso. No caso dos deslocamentos, ok? Sim. Existem vários casos da mãe ter deixado de trabalhar e estar ali no vai e volta com o menino para lá e para cá. E lidando com aquela pressão, é pressão de treino, é pressão de jogo, é grupo de pais. Tem uns grupos dos pais. Com certeza. Do WhatsApp ali, aquela coisa, aquela competição, aquela fulano tem patrocínio, o meu não tem, e o meu filho não foi relacionado, o outro foi, e a criança vivendo todo esse processo, o que a gente faz? A gente trabalha todo o seio familiar envolvido com o processo. O que a gente pede e orienta que os pais entendam? É que um galho nunca vai sustentar uma árvore. A criança é um galho. Caraca, essa metáfora foi muito boa. Muito boa, muito boa. Um galho não sustenta a árvore. Caraca, então, perfeito. É importante que a árvore esteja saudável, a árvore familiar. Quando ela busca, aí sim entra a questão da saúde mental. Quando o filho tem pais saudáveis mentalmente, porque às vezes acontece muito isso. Eu sou procurado lá no direct, a pessoa chega, meu filho está muito ansioso, ele está tenso nos jogos e tal. Eu falei, tá bom, vamos conversar, nós dois. O ansioso é ele que está passando muitas das vezes para o filho, ele não percebe. Então ele quer que o filho entregue o que ele não deu. Sim. Então, você só pode dar o que você tem. E os estados, eles são contagiantes ou contagiosos. Então, um pai dentro de uma casa, ele determina todo o clima de uma casa. Então, pais que são descontrolados, pais que brigam muito, pais que se ofendem muito, pais que estão muito estressados, automaticamente isso vai passar para o filho. 90% do que a gente faz é inconsciente. E tem coisas que o pai não diz, mas ele faz. Sim. E isso vai lá para o inconsciente do menino. E você imagina o menino tendo que decidir um jogo e lá o inconsciente dele batendo na porta e dizendo para ele que se ele for reprovado, se ele perder, a família não vai conseguir mudar a história da família, vai decepcionar o pai. Isso é um peso muito grande para quem não tem estrutura emocional para suportar e muito menos treino para isso. Então, algumas empresas, alguns empresários me contratam hoje para eu trabalhar os núcleos familiares. Então, muito interessante isso. A gente ouve os pais, muito interessante. A gente conversa com os pais, a gente instrui os pais. É assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento é muito importante. Entender como que é esse processo de hoje do futebol, como que ele pode contribuir da melhor maneira possível e atrapalhar menos. Esse menino, ele precisa desenvolver protagonismo, autonomia, porque ele vai entrar em campo. É como se fosse isso. É como se fosse uma locomotiva que puxa alguns vagões. O menino é essa locomotiva que vai puxar muitos vagões. Ele vai puxar o empresário, os pais, o próprio clube, ok? É ele que vai jogar. Então ele tem que estar instruído. Ele precisa estar saudável, alimentado, nutrido, fortalecido em todos os aspectos.
Então é importante que assim seja feito para que esse menino chegue à idade de 16 anos, 17 anos, onde ele já entrou na adolescência, já produz testosterona, já tem força, velocidade, intensidade, já chega num nível que pode ser negociado e chega lá e dá conta. A gente vê o caso do Hendrick, de outros jogadores do Hendrick, um jogador de 16 anos, aconteceu com o Vitor Roque também, muito jovem, chegou ao profissional, mas essa estrutura precisa seguir saudável. Aí entra a questão de saúde, para poder você desenvolver a performance mental. Então, se os pais não tiverem esse conhecimento com toda boa intenção, que a gente fala muito para o pai, olha, de boa intenção, o inferno está cheio. Não basta boa intenção. Porque é sobre dirigir a locomotiva sem saber dirigir, né? Exatamente. Pra mim é muito assustador. Eu fico pensando muito na Raíssa, skatista, que eu acho que ela fez muitas pessoas começarem a pensar nisso, né? Em ver crianças ganhando o mundo. E se amanhã não quiser mais? Será que essa família, sabe? Eu fico pensando nisso. Se a criança decide que, eu não quero mais isso, eu quero estudar e ter uma vida normal, entre aspas. Se o moleque que é craque, o moleque é bom de bola, tu vai ver que o moleque fala assim, olha só, não quero mais. Pra mim já deu. Então, vamos lá. Vamos para um dado estatístico da FIFA. Cara, essa pergunta é muito boa. Então, vamos para um dado estatístico que está ligado um pouco ao que você está dizendo. Arsène Wenger, ele é o chefe global de desenvolvimento de futebol da FIFA. Ele divulgou um dado alarmante, estarrecedor, assustador, agora há pouco tempo. Ele disse que 67% dos atletas da elite, nós estamos falando Real Madrid, Barcelona, Flamengo, São Paulo, Corinthians, PSG, 67% desses atletas, aos 21 anos de idade, eles fizeram um levantamento dos 16 aos 21. Por quê? A partir dos 16 tem contrato, a FIFA já tem acesso aos números, né? Então, tem contrato profissional a partir dos 16. 67% desse contingente, que é a nata da nata, abandonam o futebol, não querem mais ver bola aos 21 anos. Não é que vá para um clube menor, que é natural, para poder ele maturar, ter minutagem. Não. Sobre abandonar Eles o não esporte. querem mais ver futebol. E aí, ele divulga algumas informações nesse levantamento. Ele, em tempo algum, fala a questão da LCA, que é a lesão de cruzado, que está assustando o mundo do futebol hoje. Ele não fala que é por conta de lesão. Ele fala de resistência na motivação, intensidade na motivação e baixo limiar à frustração, que faz sentido. Sim. Não dá para ganhar sempre, né? Isso. Mas tem muito mais coisa além disso. O sistema corrompe. Então, existem os perigos mentais de você estar nesse grupo. E às vezes o pai está feliz da vida porque o filho dele está no Flamengo, está no São Paulo, está no Corinthians, está no Palmeiras, está no grupo de risco que ele não sabe. Por quê? Porque, em primeiro lugar, tem valorização precoce. Sim. Um menino de 16 anos já tem um contrato, com gatilho no contrato, com 30 mil reais, 40 mil reais, se for para a seleção tanto, ele já tem um empresário. Pô, imagina. Ele já tem 16, 17 anos, certo? Então, o que a valorização precoce traz além disso? Traz assédio, fama e distrações. Ele tem um contrato longo que joga ele numa zona de conforto. Então, ele com 16 anos, às vezes tem um contrato de 3 e daqui a pouco prorroga por mais um ano. Ok? E ele tem o maior perigo, na minha opinião. A falsa sensação de que ele já está pronto. É o ego. É o ego. Não é o ego, um pouco não. do ego, tu acha? Não é o ego, não. Não é por parte dele, não. Observa o que os clubes fazem com os jogadores. É o novo fulano de tal. Fulano de tal já chegou. Sim, entendi. Já tá pronto. Ele não está pronto. Dá a sensação de que ele já chegou lá, Isso, né? beleza. Isso tudo são perigos, são armadilhas mentais. Sim. Por quê? Vamos lá. A mente mente. A mente sabota. A mente... Você se defende da crítica, você não se defende do elogio. Sim. Ele falou da baixa resistência na motivação e do baixo limiar à frustração e da intensidade da motivação. Duas coisas basicamente motivam o ser humano:
A busca do prazer ou a fuga da dor. É simples. Pega vocês dois, qualquer coisa que você for fazer, faz 2 perguntas. Por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? Corrida. Corri 42 quilômetros. Pra que eu tô fazendo isso e por que eu tô fazendo isso? Eu me pergunto o tempo inteiro. Então, beleza. Aí, o que a pessoa vai responder? Cara, meu olho brilha. Eu faço isso porque eu amo fazer isso, eu faria até de graça. Beleza. Busca do prazer. Cara, eu faço isso que eu tenho que fazer, porque eu ganho pão na minha vida, eu ganho pão de cada dia. Obrigação. Então, é a busca do prazer ou é a fuga da dor? Aí o menino tem 17 anos, já encontrou o prazer, porque ele tá com um puta de um salário, já tá com carro, e ele não precisa fugir da dor. Que dor? Que dor, exato. Que dor! Então, automaticamente, ele vai relaxar. Entende? Esses são alguns dos perigos mentais. A mente trabalha na lei do conforto. A mente não processa facilmente o bem. Sim. Ela processa o bom. Mas nem tudo que é bom faz bem. Ok? A alta performance não é boa. Ela faz bem pro atleta enquanto carreira. Sim. Concorda? Mas não tem nada de bom. Então, ele não vai naturalmente querer fazer tudo que a atividade pressupõe e exige. Principalmente quando ele está num clube dessa elite aí, que já é considerado craque, que já é considerado pronto. O que sempre é dito em relação, por exemplo, ao Vinícius Júnior quando foi para o Real? Ainda estava com muitos gaps. Ok? Mas aqui, do lado de cá, não, ele já está pronto. Não. A sensação de que já está pronto, porque vai no profissional joga, vai no profissional já está jogando até bem, mas não está pronto. Mas a falsa sensação de que está pronto é um dos grandes perigos. Aí ele acha que ele já chegou. Aí ele acha que vai para o Real. Ele escuta isso o tempo inteiro. É o que eu digo, olha, se você quer jogar no Real, a primeira coisa que você tem que fazer é cair na Real. Quem não cai na Real, não cai no Real. Você entende? Uhum. Então, esse cair na real é você firmar o pé no chão. É você ter métrica, é você ter número. Hoje você tem as plataformas, você tem os números. Sim. Você tem as métricas. Então, você pega os seus números e compara com os números dos caras que estão lá na Premier League, na Champions League, tá bom. Número de sprints que ele dá em campo, número de passes verticais, número de passes decisivos, isso dependendo da posição do atleta, ok? Duelo 1 para 1, ou seja, eu estou no caminho certo, eu estou indo muito bem, eu ainda não cheguei lá. Então, quanto mais consciente for essa jornada, menos risco a gente corre de acontecer, porque você perguntou, de repente ele não quer mais, ok? Dificilmente ele vai chegar do nada e dizer não quero mais, porque é um sonho dele, é que alegra ele. Só que maltrata tanto, e costumeiramente, para esses atletas que estão na elite, ele vai dar sinais, né? Então, o tombo é tão grande, o choque de realidade é tão grande, de que ele só ouvia falar, você vai jogar no Real, você vai jogar Premier League, jogar na seleção, e daqui a pouco ele precisa jogar no time menor. Sim. Que é uma coisa natural. Na verdade, a regra é essa. Não é? A exceção é o Hendrick, a exceção é o Vitor Roque, a exceção é o Estevão. Esses são exceção. Eu estava vendo uma entrevista semana passada no GE, com um atleta que era da época do Vinícius Júnior, que ele era o camisa 10 do Flamengo, na época do Vinícius Júnior, e ele achou que... Ele fala na entrevista, ele achou que... Tô tranquilo. E aí recebeu uma proposta da Dinamarca, eu acho, aí foi pra Dinamarca. Hoje em dia o cara tem a mesma idade que o Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior tá no Real Madrid, e ele tá jogando várzea. Ele ganha dinheiro jogando na várzea em São Paulo. R$400 por jogo. E aí ele fala, pô, talvez eu acho que o empresário foi acelerado demais comigo e me mandar pra fora do país. Se eu ficasse mais no Flamengo, talvez. E todo mundo falava que ele jogava mais do que o Vinícius Júnior na época. Isso é bizarro, né? Então, o preparo, né? Do cara tá lá ou não. O número é absurdo, é assim... É assustador em relação a isso, em relação a... Você imagina que os melhores alunos de Harvard, das melhores universidades, que fizeram a faculdade dos sonhos, depois que terminam, 67% deixam de ser profissional daquilo que faz. Cara, isso... São muitos sonhos perdidos, né?
São muitos Dá sonhos nata. deixados pra trás, né? E dá A nata. galera é boa. Não, o cara para continuar no time de ponta, permanecer lá até o final da formação, ele precisa realmente ser acima, porque é provado o tempo inteiro. Então a questão aí não é qualidade, não é condição técnica, Sim. não é se ele foi treinado na base, é a questão muito de você realmente ter a consciência do que você vai enfrentar, sabe? Ter o preparo adequado de uma maneira geral, que aí dentro dessas questões entra a preparação mental. Mas o grande choque, aquilo que faz com que ele realmente abandone, não queira ver mais, são problemas mentais. Que não foi previsto. Que não... Igual, nós temos um número absurdo de jogadores brasileiros, da elite, que vão para a Europa e voltam. Sim. A gente tinha uns quase 70 jogadores, saiu uma matéria no início do ano, quase 70 jogadores da elite aqui, que foram para a Europa e voltaram. Cada um tem uma desculpa. Tu acha que é pressão? Eu acho que o despreparo. Ainda é o despreparo. Ainda é o despreparo, claro que é o despreparo. Eu atendo atletas que se prepararam e que chegaram. Bom, em 2011 eu começo a atender um atleta, em 2010, o Léo Silva. Ele vai para o Japão, ele joga a série A em 2012. Em 2013 ele vai para o Japão. Quando ele vai para o Japão, a gente estuda um pouco do como que é o futebol lá, como que é a cultura lá. Tinha um amigo que tinha trabalhado lá no Kashima. Então ele chega na primeira entrevista dele lá em Niigata, ele, Watashi wa Léo Silva desu. Olá, eu sou Léo Silva, tudo bem? Então ele está dizendo para ele, não quero só o seu dinheiro, eu estou interessado em vocês também. O japonês, durante a época que o Zico teve no Japão, o Brasil, o Zico, que levou o futebol para o Japão. Sim. Os brasileiros eram muito respeitados, admirados. Com o tempo, essa admiração foi passando. No final, eles davam para o estrangeiro grana, mas não davam honra. Por uma série de situações que aconteceram ao longo dos anos. Então, o Léo quebra esse paradigma. Ele chega lá, chega no Niigata, a gente analisa todos os atletas da posição dele, os números desses atletas, que ele era volante, e ele começou a performar melhor do que todo mundo. No terceiro ano, ele foi o melhor na posição no país. É como se o volante do América Mineiro fosse o craque na posição no Campeonato Brasileiro. Em 2017, se eu não me engano, ele foi para o Kashima. Ficou 5 anos no Kashima. Tudo foi programado. Em cada passo desse, a gente foi programando. E aí tem as metas que a gente faz, as métricas que a gente acompanha, a preparação, como que eu vou lidar com uma cultura diferente, como que eu vou lidar com o treinador. Eu preciso ler a mente do treinador, entender como é que ele pensa, como é que ele age, como é que ele reage. São muitas variáveis, né? Que ele não abre mão. É inteligência emocional. Exato. Não é só ir jogar bem, né? Não. É você ter inteligência emocional. Então, o Guardiola tem uma personalidade, o Klopp tem outra, o Ancelotti tem outra, o Fernando Diniz tem outra, o Abel Ferreira tem outra. Então, o que a gente ensina para os atletas? Ó, você está subindo profissional? Caneta e papel na mão. Só anota, amigo. Só percebe. Esquece. Joga bola, você sabe. Não se preocupe em jogar, se preocupe em aprender. Cumpre esse estágiozinho aí. Na hora que você for... O que acontece? Sobe para o grupo de os profissionais, 5, 6 jogadores ali. Ele quer ficar pertencendo ao seu grupo, quer ficar próximo, para ele se sentir acolhido. Na hora dos jantares, na hora das pequenas reuniões lá dentro, que são os encontros de almoço, de café, eles vão sentar entre eles. O que orienta a atleta? Deixa teus coleguinhas, eles têm muito pouca coisa para te oferecer. Senta do lado de um experiente, pergunta como é que é. Observa ele jogando, como é que ele encaixa, batida na bola. Como é que ele reage, olha no vestiário, quando está perdendo, como é que esse cara se porta. Olha no jogo, porque isso é aprendido, o comportamento é aprendido. Então, na tua categoria, quando você descer aqui, você amassa, passa por cima, atropela. Lá em cima você aprende. Cumpre esse estágio, porque você vai entrar em outro mundo. Da base profissional tem um degrau imenso. No quê? Ele vai, sub-13, sub-15, sub-17. Chega no sub-17, o degrau fica maior, porque tem o 17, o de 18, o de 19 e o de 20. Né? Então tem 17, 18, são 4, são caras mais velhos. E são muitos de 20 que jogaram profissional e fica subindo e descendo. Aí já começa a vir uma diferença. Quando chega no profissional, o cara que jogou Champions League, um cara maduro. Então é outro jogo.
Então, quando ele tem essa mentalidade, que é a mentalidade do Cristiano Ronaldo, que é o mindset do Cristiano Ronaldo, que é a mentalidade de crescimento, chama num livro chamado As Leis do Sucesso e do Triunfo, do Napoleão Hill, a primeira lei do sucesso e do triunfo é o mastermind. Cristiano Ronaldo segue muito isso. E a segunda é o objetivo principal definido. Sabe onde quer chegar. Tu acha que ele é um dos mais bem preparados jogadores hoje em dia? Sim. Mentalmente falando? Não, de toda uma geração, né? No futebol ele, no basquete o LeBron, que o Kobe Bryant faleceu. No tênis tem alguns outros atletas assim muito fortes. Mas o Cristiano Ronaldo não é um Mentalmente atleta falando. de futebol. O Cristiano Ronaldo é um modelo a ser seguido. Ele é um empreendedor. Um atleta hoje precisa ser formado em empreendedorismo. Porque ele vai empreender, ele vai investir tempo, ele vai investir recurso, ele vai investir equipamento, ele vai investir em pessoas. Alguns atletas, eu participei da formação dos staffs de alguns atletas, conscientizando os atletas e os pais que eles precisam ter time perto deles. Não é gente para sugar o sangue e o dinheiro dele. Equipes profissionais. Ele pode ter o amigo da infância, ele pode ter o colega que ele gosta de conversar, tudo bem. Mas monta a sua equipe, que vai tratar dos seus dados, que vai tratar do teu desempenho de maneira particular e que vai trabalhar para você. Nós não estamos aqui, isso é muito dito na reunião com o atleta. A gente é pago por você, mas a gente não é teu empregado, a gente é teu parceiro, a gente não está aqui para te agradar. A gente está aqui para te treinar. A gente está aqui para melhorar a tua performance. E para melhorar a tua performance, tu não vai fazer tudo o que você quer. Na verdade, vai fazer muito mais coisas que você não quer. Entende? Tu blinda o cara, né? O cara tá blindado, né? É difícil você fazer o trabalho completo, porque é muita gente que precisa ser influenciada. Eu sei. Agora, quando a equipe, que aí o pai e a mãe viram equipe, ok? Fazem parte do trabalho. Eles deixam de ser somente o pai e a mãe. Eles são parceiros, só que eles têm autoridade que o outro não tem. Sim. Ele pode chegar e botar o dedo na cara do jogador. Você não vai sair. Aham. Eu não posso fazer isso. Exatamente. Então, é quando o pai e a mãe estão instruídos, quando existe uma equipe capacitada, e aí o Cristiano Ronaldo é o grande exemplo disso, ele é um empreendedor, cara. Esquece. Ele é um visionário. O que ele fazia, eu sou formado em educação física, os treinos que ele fazia na sala de musculação, acreditava-se que a musculação encurtava muito o atleta e inibia o crescimento. Cadê? O cara é gigante. Quebrou pô, tá louco. todos os paradigmas, você entendeu? E aí ele passou a ser um modelo a ser seguido. Onde a gente tem ele, como nós temos o Kaká, o Vinícius Júnior ganhou bola de ouro agora, né? Aham. Então, mas o Kaká, 2007, ganhou bola de ouro, nós ficamos 17 anos sem outro brasileiro ganhar bola de ouro. Eu ia sugerir o nome do Kaká, porque o Kaká eu via como um exemplo daquela geração dele, né? Sim, então, o Kaká, ele aos 19 anos, quando ele sofre uma queda na piscina da casa da avó, ele conta que naquele momento que ele estava com colete cervical no pescoço, ele tinha uma condição financeira que possibilitava ele não jogar futebol. E a família temia até dele ficar paraplégico e tal, por conta daquela situação. Ele estabeleceu metas para ele, escreveu as metas dele. Ele escreveu 11 metas e alcançou 13 metas. Cara, bizarro, né, mané? Quando você digita, você deixa armazenado aqui. Aham. Quando você escreve, aqui. É por isso que eu escrevo. Toda vez que você determina um o quê, o teu cérebro busca um como. Mais uma terapia, Dani. Não. Então, aproveitando que a gente já tá um pouco nessa vibe, qual técnica que você acha que talvez seja uma das melhores para treinamento mental? Por exemplo, eu uso muito visualização na corrida. Eu me vejo correndo a prova, sentindo as sensações que eu quero sentir. Tem mais alguma outra que você... Tem a visualização, tem a meditação. O que você faz? Bom, eu preciso dar um descanso na minha mente. Eu preciso... chama-se de variabilidade da frequência cardíaca. Isso tem um equipamento chamado biofeedback, que foi desenvolvido pela USP, onde você faz uma respiração consciente
por um determinado tempo, cerca de 20 minutos, e você diminui a frequência cerebral, você desarma o botãozinho do estresse, aí você se organiza. Tá. Você fazendo isso, você diminui ao longo do tempo o estresse do teu organismo de uma maneira geral, porque o estresse é uma tensão exercida sobre um corpo que muda a característica dele. Você prepara ali o teu corpo para algo que não vai acontecer. Aí você fazendo isso, se você faz isso como treino, teus níveis de cortisol e adrenalina vão lá embaixo. O nível de tensão muscular vai lá embaixo. Teu sono melhora, beleza. Aí você faz a visualização, que é se ver fazendo. Você tem a programação mental, que é se programar para você fazer. Tem a autofala, que é aquilo que você diz para você mesmo. Você prepara coisas que você diz para você mesmo. E você escrever a meta e você ter métrica. Uhum. Então, eu tenho a meta e eu tenho a métrica. Não é comprovado que isso é um estudo de Harvard, mas é muito falado isso e eu acredito em parte nisso. De que 83% das pessoas, 84% das pessoas não possuem metas. Vive por viver. Vamos embora. 84%? Eu acho que eu 84%. concordo também, sabia? Hã? Eu acho que eu concordo também. Então, 13% das pessoas possuem metas, mas não escrevem. 3% das pessoas possuem metas e escrevem as metas. Meu irmão, eu sou 3%, então. Bizarro isso. Então, aí, Sem saber disso. olha só, se você, ao longo de 10 anos, essas pessoas que têm metas comparadas a que não têm metas, cresceram 2 vezes mais. Mas essas pessoas que escrevem as metas, além de tê-las, cresceram 10 vezes mais. E aí você pega, lá em Nova York, tem a carta de 10 milhões de dólares do Bruce Lee, onde ele escreveu tudo que ele ia fazer. Uhum. E aconteceu. O Kaká escreveu o que aconteceu. Eu tenho dezenas de casos de atletas que aconteceu exatamente como ele escreveu. Exatamente. É um pouco de lei da atração? Isso, então. As leis do universo, elas foram criadas, e eu acredito, é uma crença minha, pelo Senhor do universo. A lei da gravidade é uma delas. Você pode falar assim, eu não concordo com a lei da gravidade. Tá bom, mas respeita ela, não pula do prédio, senão talvez você morra. Sim. Porque a lei da gravidade vai te empurrar para baixo. Eu não acredito na lei da gravidade, mas ela existe. Então aqui, se você pegar um clipe, se você tiver aí, você vai... Tem um clipe aí? Alguém tem um clipe? Não, né? Tem clipe aí não? Se tiver, Não. você bota aqui, ó. Você não vê, mas existe uma atração aqui Sim. do ímã. Sim, ok? sim, sim. Tá bom. Então, como é que funciona a lei da atração? Você atrai para você o que você pensa, o que você sente, o que você fala e o que você faz. Então, quando você sabe disso, você busca atrair para você aquilo que te faz bem. Então, você presta atenção no que você fala. Tem uma frase do Talmud que eu gosto muito. O Talmud é a Torá oral, era a Torá oral, que era um livro sagrado judaico, era aquilo que Moisés aprendia de Deus durante 40 anos sem escrever. Depois do primeiro século, aí, depois da morte de Cristo, começaram a matar os rabinos, eles resolveram escrever o Talmud, que é um livro sagrado judaico. Uma frase do Talmud diz assim, preste atenção nos seus pensamentos, porque eles se transformam em palavras. Preste atenção nas suas palavras, elas se transformam em atos. Preste atenção nos teus atos, porque eles se transformam em hábitos. Preste atenção nos teus hábitos, que eles vão modelar o seu caráter. Preste atenção no seu caráter, que ele pode determinar o seu destino. É a lei da atração pura. Caraca, maluco. É. Aí, salve isso aí, que me manda depois, hein? Eu quero esse corte também. Então eu quero esse corte. Caraca, É a lei da sensacional. atração pura, você atrai para você. O que você pensa, o que você sente, o que você fala, o que você faz. Então, quando você consegue trazer a sua mente para o aqui e para o agora, você acaba, não é terapia, mas é terapêutico. Sim. Porque acaba que você se isola. Você não consegue ter interação com o passado. A gente não pode voltar no ontem para fazer algo. A gente não tem como ter interação com o futuro.
Você só pode ter interação como agora. Não tem chance de vocês estarem em outro lugar agora, nem eu. Se alguém ligar para você agora e falar que está te vendo no shopping, que está te vendo agora na Disney, o que você vai dizer? Não, eu tô aqui. Concorda? Sim. Mas a tua mente vai lá, vem aqui, vai no passado. Então, quando você está no aqui e no agora, então o passado eu só posso lembrar. O futuro eu posso planejar, viver só o presente. Então, quando você consegue literalmente, no maior tempo possível que você consiga viver a experiência no aqui e no agora, o teu rendimento melhora. Técnica, eu preciso estar no aqui e no agora. Como é que um atleta faz para ele jogar melhor? Treina presente ali, de verdade. Sim. Não fica treinando, esperando do treino acabar para tu ir embora. Treina de verdade. O atleta fica em média de 1 minuto e meio a 2 minutos no máximo, que fica muito tempo com a bola no pé. Então ele fica 90 minutos sem a bola. Ok? Ele fica andando, trotando, correndo, a bola parada, a bola sai, volta, mas a mente dele fica... Então, 4 coisas ele precisa para poder atuar bem. O seu rendimento dele fluir de acordo com o que ele tem capacidade. Ver, ouvir, sentir e imaginar. Ponto. Quando você está nesse estado, flui. Por que flui? Porque ele sabe jogar. As coisas acontecem. O desafio é nós, no tempo de hoje, estarmos no aqui e no agora. Na época das distrações. Aí, uma das maneiras de você treinar e você desempenhar bem, a gente fala da repetição, de treinar muito, de fazer. É importante você fazer, mas é mais importante ainda você estar ali. Sim. É melhor que você treine menos tempo, mais presente, do que mais tempo ausente. Você entende? Você destina menos tempo, mas ali, presente, consistente, de verdade. Aí o rendimento flui. Sim. O que seria uma rotina ideal para trabalhar o seu mental? Uma rotina ideal, ela precisa... Como você usa com seus atletas? Diariamente, semanalmente? Então, vamos lá. mensalmente? Vamos pensar assim. Existe uma tríade que precisa ter equilíbrio na vida. Ok? Sim. Vamos lá. A menor partícula do universo já não é o átomo, mas até pouco tempo era o átomo, certo? De que é composto um átomo? E Dani? Ele perguntou pra você. Tá. Dani, vai. Deixa pra você essa resposta. Próton, elétron e nêutron. Beleza. Tá, é isso aí. Os 3 estados da matéria: sólido, Gasoso. líquido e gasoso. Gasoso. Uma célula, para ser célula, ela precisa possuir membrana, citoplasma e núcleo. Um corpo, cabeça, corpo e membros. O tempo, presente, passado e futuro. Os 3 pilares da personalidade humana, da psique humana, é o id, o ego e o superego. A Trindade Santa é formada por Pai, Filho e Espírito Santo. Um ser humano, para que ele seja considerado humano, constitucionalmente, ele precisa considerar corpo, alma e espírito. Então, para que haja um preparo ideal, perfeito, que promova saúde mental e performance mental, você precisa contemplar essas áreas. Se você não contempla essas áreas, para você empreender no Brasil, para você realizar um sonho de ser jogador de futebol, precisa ter fé. Sim. Porque fé se caracteriza a certeza daquilo que tu espera, a prova daquilo que tu não vê. E se tem uma coisa que ele não vê quando ele começa lá atrás, com esse milhão de gente querendo, é o fim do túnel. Então ele faz muita coisa por fé e não sabe. Então pergunto para você, qual é a asa do avião mais importante? É a da direita ou a da esquerda? A mais importante do avião? É. A de trás, não é? Que dá a direção? Se tirar a outra, então. Se tirar aqui de trás? Não, se é de trás que é importante, se tirar Se da tirar frente. cai, pô, também. Cai. Mas coisa, direita e esquerda? As duas, pô. Tá. Você está numa estrada, tá dirigindo um carro, quais são os pneus mais importantes? O da direita ou da esquerda? O de cima, da frente ou de trás? Porra, eu não vou saber.
Ah, não, os quatro, é um conjunto, Qual né? o olho mais importante seu, da direita ou da esquerda? Os dois, pô, tô enxergando. Ah, então. Aí é preciso você entender que corpo, alma e espírito têm o mesmo valor. E aí, como você não cuida da alma, que a psique vem da alma, a parte mental vem de lá, você trabalha o físico pra caramba, você trabalha toda essa parte, e você não trabalha, desequilibra. E desequilíbrio vai dar errado. É uma coisa lógica. Então, trabalha-se hoje o mundo esportivo, o universo esportivo, em cima dos fatores de rendimento, que eles chamam dos 4 pilares: físico, técnico, tático e mental. Nós trabalhamos um 5º pilar, que é o pilar espiritual. Então, uma árvore não existe se não tiver raiz, cara. Você já ouviu falar no cedro do Líbano? Não. É o símbolo da bandeira do Líbano, sabia? Você sabia que, se você der um Google depois, você dá uma olhada, nos primeiros 3 ou 4 anos de idade, um cedro cresce isso aqui. Você passa e olha isso aqui. Na espessura do meu braço, assim, umas folhinhas. Ok? Durante esses 4 anos, o cedro, raiz, 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 se aprofunda, lençol freático. Depois disso, ele cresce de 30 a 40 metros. Primeiro ele constrói a base para depois base, construir o que Raiz. precisa. A base, a raiz. E aí, ele vive centenas de anos. É a árvore mais frondosa daquela região. A mais longeva. Ela vive muito. Ela é forte. Ela é saudável. Mas ela tem raiz. O que acontece é que os atletas chegam no profissional sem raiz. A árvore cresce, tomba. Porque não tem raiz. Então, para que haja uma rotina perfeita, cada um dentro das suas possibilidades, é preciso que contemple esses pilares. Aí ele vai equilibrar dentro disso, dentro da realidade dele, se ele tem condição financeira, se não tem, se a rotina dele é muito corrida, se não é, qual o patamar dele, ok? Mas seja lá onde for, porque a gente pensa hoje assim, às vezes quando eu estou conversando com os pais, que a gente fala de quantos equipamentos que tem novos, quanta coisa que tem, cara, mas não tem condição disso, mas o Cristiano Ronaldo também não tinha. O que eu defendo? O lugar aonde você está não determina onde você vai chegar. Com certeza. Sim. Às vezes o pai, o menino está jogando no Palmeiras, está jogando no Corinthians, está jogando no Santos. Eu digo para eles, o lugar aonde você está não determina onde você vai chegar. O que determina é a direção. Que às vezes você está no clube grande e indo direto para o abismo. Às vezes está no time pequeno, está na várzea ainda, mas está na direção certa. Ok? É a direção que você está. E para você ter a direção, você tem que ter senso de direção. E para ter senso de direção, você tem que estar com o olho aberto. Você precisa entender o que o futebol hoje exige. O que a gente fala com os pais, a gente vai falar sobre o que cai no Enem, o que cai na prova. Você precisa estudar o que cai na prova. Adianta você estudar muito, não estudou, não caiu nada do que eu estudei. Eu falei, então, vamos saber o que cai na prova. Mas é importante de tudo que haja esse equilíbrio, que não se busca em virtude do resultado. Ninguém quer saber se o cara está feliz, se não está feliz, se ele dormiu, se ele não dormiu, o que é que deu o resultado ali em campo. Só que chega uma hora que o brinquedo quebra, filho. Chega uma hora que a pessoa não aguenta. E tem dado muitos problemas nesse sentido. Quanto vale um atleta? Quando você perguntou, o menino vale uma fortuna. A Simone Biles chega no meio da Olimpíada e fala assim, não quero mais, cara. Isso é um exemplo. E aí? Precisa realmente acontecer isso para que você cuide dessa parte? Então você precisa realmente estar doente para cuidar da sua saúde? Não. Então, essas coisas que são importantes, ainda que o sistema não produza, que não esteja hoje. Alguns clubes estão começando a ter essa visão, trabalhar isso dentro do Palmeiras é um deles que no Brasil está à frente em relação a essa parte desse trabalho, inclusive dos trabalhos cognitivos, né, para que melhore a capacidade de processamento do atleta, né? O Palmeiras tem trabalhado nisso, mas é preciso que, principalmente quem esteja no dia a dia com o atleta, que são os pais, às vezes os empresários que estão financiando tudo aquilo ali,
coloquem os olhos com mais cuidado sobre esse tema, porque faz toda a diferença. Quer para o bem, quer para o mal. Sim. E o que me motivou a escrever esse ano esse e-book, para dar uma esclarecida um pouco sobre a relação entre a saúde mental e a performance esportiva, é isso, é entender o que é, qual é qual, o que é o que. Tem que fazer o que para poder ter saúde mental e como que eu vou lidar com essa questão dessa performance para eu dar o resultado que todo mundo quer e que a gente também quer, para que esse sonho realmente vire realidade para mais pessoas. Essa é a ideia. Sim. Uma pergunta. Sucesso sobe a cabeça? Você se defende da crítica. Do elogio você não se defende. Então, na verdade, nós somos hiper, mega vulneráveis mentalmente. Então, a mente é uma excelente empregada e uma péssima patroa. Então, você precisa dominá-la. E a palavra dominar vem de ser dono. E aí você consegue lidar com as nossas falibilidades. Sim. Porque o sucesso, a fama, ela potencializa quem a pessoa é. Eu ia falar isso. Eu também acredito nisso. É um botão de volume. Ela não muda você. Não, ela só potencializa. mostra quem você é. É isso aí, exatamente. Então, se você é soberbo, você é mais soberbo. Se você é mesquinho, você vai ser mais mesquinho. Olha, eu conheço gente com muita grana que é difícil de pagar, hein? Nossa, para tirar... E o tomate? É loucura, e o tomate? Então, se você é mesquinho, com muito dinheiro e muito sucesso, você fica mais mesquinho. Se você é generoso, você fica mais generoso. Sim. Então, ele potencializa quem você é. Mas é muito importante a gente entender no que diz respeito à questão da mente humana. Então, a mente humana é completamente falível. A mente trai, a mente ilude, a mente engana, a mente mente. Então, para que a gente consiga dominar sobre ela, só quando nós estamos no estado de consciência. E consciência é remédio. O que é uma não sei se é uma técnica, sei lá, é uma saída que a gente dá para os atletas. Fala, não, liga o Waze. Se você... Eu moro no Rio de Janeiro, outro dia tinha a delegação do Corinthians, estava ali hospedada e eu queria visitar uns atletas que eu atendo. Eu moro aqui há 20 anos. Eu sei o caminho. Por que eu liguei o Waze? Porque eu quero olhar de cima e ver qual é o melhor caminho naquele momento. Porque, embora eu faça isso todo dia, pode ter um engarrafamento, pode ter uma blitz. Então, quando eu... consciente, aí bota a mente no lugar dela. Liga o Waze. Liga o Waze. Fica atento. Fica atento. Aí você consegue literalmente enxergar mais. E quando você faz isso, você consegue silenciar o diálogo interno. É o pior. Normalmente você não está ouvindo o que a pessoa está falando. Você só está esperando ela terminar de falar para você falar. Caraca, isso é uma verdade. Aí, liga o Waze. A maioria dos atletas que ficam assistindo o treinador fazer aquela apresentação dia antes do jogo, ou no dia do jogo, só está o corpo ali. Ele está com a cabeça aqui. Ele estava falando com alguém, ó, resenha. Daqui a pouco a gente fala. Aí guardou o telefone e foi lá para a sala. Lá. Os caras passaram a semana inteira preparando aquilo ali. Aí o cara prepara um vídeo de 7, 8 minutos com o adversário, bola parada e tal, tá aqui, só o corpo. E aí, fulano, Não tá ali, cara. Que se ele estiver no banco, então pior ainda. Pior ainda. Se ele for jogar, ele até fica atento um pouquinho. Tá? Não é geral, não. Isso tem melhorado, mas via de regra é assim. Lá dentro a gente resolve. Acho que pra tudo, né? Nem só pro futebol ou no trabalho mesmo. Tu às vezes tá na reunião, tu tá aqui, mas tu tá assim, ó. Caralho, mano. Tá longe, mano. Então, mas a gente tá falando de algo que precisa muito de atenção. Sim, óbvio. E as coisas que são ditas ali, que são estudadas, olha, os caras fizeram esse gol assim, eles batem pé trocado, eles fazem desse jeito.
Tá, cara, aí acontece com 2 minutos aquele ali. Aham. Aí a culpa é do treinador. A culpa do treinador. Cara, coitado. Você atende treinadores também? Já atendi vários treinadores. Normalmente eu tenho atendido um ou outro só, mas eu tô focado muito em atletas. Mas eu já atendi vários treinadores. O cara tem que ter a cabeça também Sim, boa, né? sim. Ao longo dos anos eu fui trabalhando muito em comissão técnica. Então o cara, quando conhecia o meu trabalho, queria conversar comigo. Quando ele queria conversar comigo, ele se abria e tal. Você já ia extraindo dele ali alguns problemas. Sim. É como eu tô falando, é um trabalho que serve pra gente. Eu tenho, em relação a essa questão de você se programar, em relação a você estudar o adversário, preparar. Tem um atleta que eu atendo que ele é muito assim, muito atento, muito ligado, né? Eles iam jogar contra o Messi, lá nos Estados Unidos. Contra o time do... Como é o time do Messi? É o Inter Miami. Inter Miami, tá. Aí eles estudaram lá uma jogada de que a bola passava no pé do Messi, o Messi virava esse jogo para... Sei que a bola passava no setor dele, os caras conseguiam anular aquela jogada durante uns 30 minutos do primeiro tempo. Eles fizeram tudo que o treinador mandou fazer. O Messi outra. Aí não dá. Não tem como. Aí o cara tira da cartola, mas tá falando do Messi. Pô. Exatamente. Tá não, aí Messi. não tem como. Não é limitado. É igual alguns atletas falam que dificilmente você não toma um gol do City. Esquece. Pô. Esquece. Ele vai fazer gol. Vai botar os 10 dentro do gol ali que ele vai fazer. Pronto. Né? Mas não estamos falando de outra coisa. Mas de uma maneira geral, quando você está no aqui e no agora, e você está consciente, a gente fala, liga o Waze, cara, acorda, fica atento, preste atenção no treinador, olha como é que ele pensa, olha do que ele não abre mão. Pronto. Ou seja, ele ter essa percepção mais aguçada. Porque assim, bola por bola a Maria joga. Sim, exato. A ideia não é ensinar ele a jogar, ele precisa ensinar a pensar, organizar os seus pensamentos, proteger suas emoções. Sim. A gente fala um pouco no futebol sobre isso, com os atletas. Eles precisam entender que ele é profissional. O que é emoção? O que é sentimento? O que é pensamento? O que é paixão? Embora sejam parecidos, mas não é a mesma coisa. Então, ele está lidando com aquilo tudo que ele precisa lidar com inteligência emocional. Então, a emoção é uma coisa, o sentimento não. A emoção é uma reação. Nós só estamos vivos porque nós temos a emoção. As emoções básicas. Alegria, tristeza, raiva. Viu Divertidamente? Ai, é muito bom esse filme. Então, é muito bom. Só que eles colocaram agora a ansiedade como uma emoção. Uma ansiedade não é emoção. A ansiedade é um botão de volume. Ela aumenta. Tua raiva aumenta, teu medo aumenta. Então, o atleta entendendo o que é emoção, a emoção é uma reação. Então, eu tenho a emoção da dor, do medo, da alegria, da tristeza. Mas você joga sobre forte emoção. O sentimento é a interpretação da emoção. O que eu estou sentindo? E aí já é a consciência daquilo ali. Você consegue esconder um sentimento, a emoção não. Dificilmente você está alegre, você mostra. O rosto entrega, concorda? Sim. Teu corpo fala. O pensamento já é outra coisa. Então, o pensamento tem a ver com racionalidade. Sim. Então, nenhuma ação da Polícia Federal, de um serviço secreto, vamos lá que a gente vai ganhar, estamos motivados. Não, vamos estudar aqui. Vamos ver primeiro como é que vai ser. Isso aí, pronto. Tem a ver com a questão do pensamento. E a paixão rouba completamente a racionalidade. Tu acha que atrapalha um jogador jogar num clube sendo torcedor do clube? Ou ajuda? Não atrapalha desde que ele consiga controlar isso. O que ele precisa fazer é uma conexão com o torcedor, que é passional, e ele precisa respeitar, porque no caso do Brasil, a paixão... o Brasil não tem heróis, o Brasil não é um país bélico. Sim. Okay? Nossos heróis não vêm da política. Sim, nossos heróis são os atletas. Sim. Então, o torcedor é apaixonado. Então, você precisa respeitar isso. No futebol, no Brasil, você pode trocar de sexo, se você quiser, você tem direito. Você pode trocar de religião, você tem direito. Você pode trocar de tudo. Tu não pode trocar de time. Time tem mau caráter. Teu time Você vira casaca. Teu time cai. Sério, não pode. A diretoria faz Você besteira. Tu continua ali. E tu continua ali, cara. Então, o atleta tem que entender que ele precisa lidar com a paixão, se conectar, criar conexão positiva com aquela torcida, respeitar a paixão dele, mas ele não pode estar ali envolvido na paixão se não tinha que estar torcendo.
Então, ele tem que estar controlado porque ele precisa decidir. Ele é profissional. É como se você chegasse numa emergência, com fratura exposta, o médico olha e diz, vai morrer. O médico não pode falar isso. Sim. Embora ele saiba que vai morrer. Aham. Ele tem que controlar sobre isso. Para controlar, ele tem que saber como que são minhas emoções, onde eu sou mais vulnerável, como que é meu temperamento. Temperamento é igual cor de olhos, é igual tipo sanguíneo, você nasceu com ele. Uhum. Então, como que é o meu temperamento? Qual é a minha personalidade? Aí, autoconhecimento. Quando ele se autoconhece, quando ele conhece também de gente, a probabilidade dele se dar bem é muito maior e muito melhor. Entendi. Sim. Conta pra gente um pouco mais sobre o método MR3. Então, ao longo do tempo, a gente foi desenvolvendo esse método, entendendo que, quando a gente passou a conhecer um pouco mais sobre a relação entre o cérebro e a mente, o cérebro é hardware, você toca. Mente é o software. É o Facebook, é o Instagram, o TikTok, é o WhatsApp. Você não pega nele, mas ele existe, Sim. certo? Então, quando você aprende que a mente ela pode ser modelada, você pode escolher como você pode modelar a sua mente, você escolhe quem você quer ser. Então, parte de quem nós somos é parte da genética, e de pai, de avô e etc. Ok? Parte de como somos e de quem somos. Duas coisas. A outra parte é epigenética. Influência do meio, da cultura, da família. E a outra parte é você decidir. Meu pai é assim, mas eu não quero ser assim. Meu pai é médico, mas eu quero ser advogado. Ué, não é porque meu pai me falou a vida inteira que eu tinha que ser médico, eu não quero ser médico, eu quero ser outra coisa. Então tem as suas escolhas. E a gente foi aprendendo isso. Aí o que a gente entendeu? Que mente renovada, a vida transformada. E a gente pautou na questão desses 3 pilares, como a gente fala da tríade, o pensar, o sentir e o fazer. Então, o que é o método MR3? Mente renovada, vida transformada. Eu renovo a minha mente, eu transformo a minha vida. Parte do meu futuro tem a cor que eu pintar. Então, autonomia, autogestão, autocontrole. Então, eu penso, eu sinto, eu faço. Então, essa é a base do método que a gente desenvolve, que promove autoconhecimento, autorregulação, autogerenciamento. E, com isso, a gente foi experimentando esse método, tanto de forma coletiva, como de forma individual. E aí você vai estabelecer as métricas, os parâmetros, o autoconhecimento. Então, quando eu sei como eu sou, eu sei como eu ajo, eu sei como é que eu reajo, eu sei como eu lido com o conflito, eu consigo gerenciar isso aqui. Eu posso modelar a minha maneira de ser. As pessoas se inspiram em alguém, não quer cortar o cabelo igual? Não quer vestir igual? Não quer falar igual? Por que eu não posso montar esse joguinho para mim? Foi o que o Ayrton Senna fez. Foi o que o Michael Phelps fez. Foi o que o Cristiano Ronaldo fez. Foi o que o Kobe Bryant fez. Você sabe como é que foi criado o Mamba Mentality? Não. Kobe Bryant estava em casa, cheio de problema, assistindo uma série, viu uma cobra, se interessou pela cobra, a mamba. Criou na mente dele. E depois disso ele quis ser como a cobra. E aí, no final de tudo, que foi criado o Mamba Mentality, a mentalidade Mamba. Então, a mente ela é moldável. A mente é perigosa. Sim. A mente precisa ser realmente... A mente humana ela é caída. Então, o MR3 está muito consciência do que somos e de quem somos. Para você ter o tempo e o propósito. Eu tenho um tempo determinado, eu tenho um propósito estabelecido para tudo na vida. Lembra que a gente conversava um tempo atrás, que estava falando do rapaz, que a gente não é nada, e realmente a gente não é nada. Então a gente, enquanto atleta, a gente fala isso, você não é. O ser humano não tem status de ser, você está. Esse tempo que você está como atleta, o que você quer? Onde você quer chegar? Como você vai fazer isso? Então, é muita clareza de propósito. Meta clara, plano definido. A meta tem que ser muito clara. O
plano tem que estar definido. Controlar, trabalhar nas variáveis que você controla. Por mais que a gente se esforce, tem coisa que nós não controlamos. Não adianta demandar esforço para aquilo ali. Você vai esperar, você vai lidar de certa forma com aquilo ali. Você não vai mudar a hostilidade que hoje a torcida, a rede social trata os atletas nos seus erros. Você não vai mudar, você vai lidar com isso. Mas você não vai, você vai saber como que você consegue. Isso te afeta muito? Não vê. Brinda. Então, esse é um pouco do que é o método MR3 e que a gente tem experimentado e tem dado certo. Assim. Aí a gente tem fundamentação na neurociência, na neurolinguística, na Bíblia, nos estudos que nós fizemos, nas experiências práticas que nós vivenciamos e que realmente deu muito certo e que, como eu disse para vocês, a gente tem hoje centenas de casos bem-sucedidos, relatados, de atletas que utilizaram a metodologia e deu certo. A ferramenta e deu certo, desde que você seja fiel. O que acontece muitas das vezes é que a pessoa quer o gabarito da prova, né? Exatamente. Ela quer a prova pronta. E aí? Pô, começando hoje, eu fico pronto amanhã. Eu falei, entra na academia hoje para ver se amanhã você está bem. Falei, começa a tomar creatina. Demora um pouquinho. Demora um pouquinho. Então... E qual é a meta do Lulinha e da MR3? Agora, pra frente, futuro. Olhando pro futuro. Bom, que nem você falou, olhando lá. Ó. A nossa meta é muito clara. Transformar vidas, ser agente de transformação e de esclarecimento, né, para as pessoas e de mudança, de alguma forma. Melhoria, tanto para a pessoa alcançar a sua meta e melhorar seu resultado. Então, a gente tem essa nossa missão muito bem definida. Tem a nossa visão, que é que a gente quer que o máximo possível de atletas tenham acesso a essa informação e de que nós ocupemos o lugar que nós deixamos de ocupar como o país do futebol. Nós temos a melhor matéria-prima, mas não temos o melhor produto final. Como dizia... Já tivemos, né? Pois é. Como dizia um amigo que eu conheço do futebol muito antigo, ele fala, juntos nós somos fracos. E a gente precisa ser forte. Né? Então, a ideia do MR3 é essa, é ser agente de transformação para promover saúde e gerar performance mental, que nós tanto precisamos. Maneiro. Porra, irado. É isso. Aí. Um presente para você, Opa. da nossa parceira Omix. Muitas vitaminas. Aí, muito obrigado, Mix. Aqui, vou abrir. Vamos ver. Olha! Power Brain. Colágeno. Opa! Colágeno. Cheio de coisa nova. Fenogrego. Grego. Ômega 3, super ômega 3, olha. Óleo de semente de abóbora, licopeno, vitamina E, top, Prosta Health. Selenezinho, que lindo. É isso. Cafeína. Aí, ó. Muito obrigado pelo presente, muito obrigado pelo convite, que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Tá aqui os encapsulados. Faça muito sucesso e que vocês sejam bem-aventurados em tudo que vocês fizerem e por onde quer que vocês forem. Muito obrigado. Obrigada. Cara, eu vou te falar mais uma terapia. Gente, nossa, eu falo pra Dani o seguinte, cada podcast, cada entrevista que a gente faz aqui, cara, é uma terapia que a gente faz. Mano, minha mente já tá assim, ó. Eu quase peguei meu caderninho, eu tô com o caderninho na bolsa, né? Quase peguei, comecei aqui, ó. Fala mais. Mas eu tô aqui, eu vou anotar. Chegar no carro, eu já tô anotando tudo já. Nossa, mas foi muito bom. Muito bom. E eu acho que é tão importante a gente falar sobre isso, né? Sobre, tipo, que dá pra gente treinar. Tá. Não é só treinar também. Eu acho que a gente tem objetivos claros também, né? Sim. Não ser a pessoa que não tem meta, né? Exatamente. É engraçado, porque eu sinto que se eu não tenho meta, eu não tenho propósito. Eu não consigo imaginar alguém que vive sem... eu não sei onde eu quero chegar. Tem tá uma tudo frase bem que aqui. diz que uma pessoa sem meta é um navio sem leme.
isso. Ninguém acorda de manhã sem saber o que fazer nem para onde ir. Você sempre tem que ter alguma coisa para fazer, né? E como nós estamos numa época onde nós estamos sendo muito influenciados, Sim. né? Muitas das vezes a gente está sendo influenciado a ser quem nós não somos, a ser como não queremos, como... Às vezes a gente pega a meta do outro que a gente vê que admira para ser a nossa meta. Exatamente. E assim, o ser humano ele possui 400 habilidades, um pouco mais, e pelo menos um talento. Então, na verdade, tem algo que nasceu com você, seu, patrimônio seu. Você perde se você quiser. Então, às vezes, a gente fica perdendo muito tempo querendo ser o outro, mas o outro já tem dono. Ser você é mais fácil, né? Sim. Então, ao longo do tempo, ao curso da vida, eu acho que se a pessoa morrer e ela conseguir descobrir ao longo da vida qual é a sua vocação, o que você nasceu para fazer e qual é o seu chamado. Então, se você cumprir o seu propósito na Terra, tendo descoberto, tem pessoas que passam a vida inteira, tem até testes vocacionais, né? E a pessoa, você tem uma vocação, tem algo que faz teu olho brilhar. E às vezes a pessoa abandonou esse algo por outros motivos, tem dificuldade, como sempre teve. Esse trabalho que eu faço, quando meu olho brilhou para isso de verdade, eu paguei para trabalhar durante uns 3 anos, cara. Pagando para trabalhar. E hoje, graças a Deus, eu tenho atleta no mundo inteiro que eu atendo. Eu não imaginava que ia chegar aqui, eu imaginava que eu queria chegar, imaginava que eu fazia isso com muito amor, não só com muito amor, mas também com muito preparo, com brilho no olho, sabe? Então, todos nós temos algo que faz o olho brilhar. E às vezes fica encoberto por situações que passaram, situações que nós vivemos. E se a gente descobrir isso na nossa vida, a gente vai ficar feliz, independentemente de ganhar muito ou de ganhar pouco. Ser rico não é ter muito, ser rico é precisar de pouco, né? Sim. É Então, isso. Exatamente. Caraca, mais uma aula. Mais um episódio do Encapsulados. Semana que vem a gente tá de volta. Tamo junto. Bora!